Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Tema do vídeo: renovar com o Neymar é assinar o rebaixamento do Santos. Coluna do Milton Neves, tá certo? Do dia 9, que eu acho interessante a gente conversar sobre. Eu não vi tanta repercussão sobre isso. O Milton Neves é uma voz importante da comunidade santista, né? E, óbvio, um dos maiores jornalistas da história do, do, do Brasil, né? E também quero falar também sobre um pedido do Kleber Xavier, matéria do Musset. Kleber Xavier pede e Santos deve recriar departamento de psicologia. Finalmente, vamos falar sobre esses dois assuntos, tá? Deixa o seu like, é muito importante. Vira membro aqui do canal, tá certo? Vou colocar ali, quero colocar essa ponto aí para quem é membro assinante. E eu vou dar um jeito aí de tirar quem não manteve assinatura. Quem é membro assinante, a partir do próximo mês de junho, eu vou, entre os membros, eu vou sortear uma camisa do Santos todo mês. Fechado? Pra gente seguir aí com o grupo de membros, tá bom? Você entra lá, R$ 7,99 por mês, grupo exclusivo no Telegram. Acho que dá pra ir até pro WhatsApp, se vocês preferirem. Grupo exclusivo e é, vídeos exclusivos e também esse sorteio mensal aí de uma camisa do Santos entre os membros, tá? Os membros adimplentes do Vem Pro Peixão. Fechado? Tá? Tô sempre lá no grupo trocando ideia, interagindo com a galera, tá certo? Né? Deixa eu só responder uma mensagem importante aqui de business. Obrigado. Valeu, beleza. Bom, vamos lá. Vamos pra coluna do Milton Neves. Desculpa aí, tá? Mas é o importante aqui, eu tinha que ficar de olho, tá bom? Tava esperando há horas. Vamos lá. Renovar com o Neymar é assinar o rebaixamento do Santos. Coluna do Milton Neves. A volta de Neymar para o Santos em janeiro deste ano foi especial para o Santista. Claro, negar isso é fechar os olhos para a realidade. Há tempos não víamos a torcida mobilizada como quando do anúncio por parte do Peixe do retorno do jogador. A festa na Vila Belmiro, para sua apresentação então, certamente foi o momento mais especial do histórico estádio nessa década. Mas, passada toda a compreensível emoção e com o choque de realidade que foi dado pelos meses de improdutividade do ídolo, o Santos precisa deixar de lado a emoção e pensar apenas com a razão. Ou seja, o clube tem agora a obrigação de não renovar com o Neymar, com quem o Peixe tem contrato até junho. Vence dia 30 agora, de junho, né? Por mais que eu tenha criticado a diretoria quando da volta do jogador, é óbvio que ficaria muito feio para os cartolas da Vila se Neymar voltasse para o Brasil para não jogar pelo Santos. Mas agora ficará feio se o clube praiano, depois de tudo que tem acontecido dentro e fora de campo, prorrogar o acordo com o camisa 10. Ah, mas o clube precisa ter gratidão com um jogador que abriu mão de tanta coisa para vestir novamente o manto santista. Ouvimos de alguns torcedores por aí. E eu retruco tal argumento. Que gratidão teve Neymar com o Santos quando no auge ele assinou com o Barcelona em uma das transferências mais nebulosas da história da bola, deixando o clube a ver navios. Isso é fato, tá? E digo mais, não renovar com o Neymar é a única chance que o Santos tem de se livrar de uma nova queda para a Série B. E não só pela economia que fará, podendo investir em outros atletas que possam entrar em campo para de fato ajudar, mas também pelo fato de que, com o ídolo fora do clube, o pensamento de que ele poderá voltar a qualquer momento para salvar a pátria acabará. E com isso, a equipe de Kleber Xavier, que não é tão ruim assim, poderá encontrar outros caminhos para se livrar do vexame que se desenha na Vila Belmiro. Portanto, meu caro Marcelo Teixeira, acorde e faça o que é certo, faça o que é melhor para o Santos Futebol Clube. Aí, né, tem as opiniões. A galera geralmente discordou aqui. Eu vou dar meu tostão de opinião. Eu acho que o Milton não tá de todo errado, tá? A parte de campo realmente é a parte mais importante, tá certo? O ponto principal aqui é como é que o Santos vai fazer sem o Neymar? Faz 100 dias hoje, inclusive, que o Santos não vence um jogo sem o Neymar em campo. Se eu não me engano, foi a vitória contra o São Paulo, aquele 3-1 na Vila Belmiro. 100 dias. Todas as outras vitórias que o Santos teve a partir de então, poucas, foi com o Neymar estando em campo. Né? Eu acho que tecnicamente sobra, é superior e tal, não vou ficar chovendo no molhado e tal, mas a parte de campo realmente decepciona bastante. Decepciona muito, cara, não tem muito o que conversar, fato é essa, né? No que tange a campo, ele presente, óbvio que ele faz a diferença positiva, óbvio. Ele é uma liderança importante, técnica e mentalmente, tá bom? Mas ele precisa estar em campo, ele precisa jogar, né? E o Santos precisa pensar em si mesmo, o Santos precisa ser, aqui já acordando um pouquinho com o Milton,
precisa pensar em si. Será que esse retorno dele, ele vai conseguir manter minutagem, jogar, estar em campo? Porque ele precisa jogar. A tendência é que ele volte para daqui 2 jogos, né? O jogo contra o Botafogo, se eu não me engano, na Vila Belmiro, que é Campeonato Brasileiro. Pode ser que ele jogue contra o CRB, ainda não se sabe, mas a tendência é que ele volte contra o Botafogo para jogar meia hora. Mesma coisa do Zé Rafael, né? Voltar com minutagem e tal. O Santos, ele precisa pensar em si. Se abrir mão de um Neymar pra focar no quem tá jogando e tal, é o caminho, eu não vou ser contra, cara. Tá? Eu gostaria que ele ficasse, mas a gente tem que pensar em tudo. No ganho financeiro, mas no ganho técnico principalmente. O Santos precisa ter ganho técnico. É o mais importante nesse momento. E a gente não sabe exatamente quanto custa a Operação Neymar e quanto o Santos ganha de dinheiro com isso, porque é tudo muito nebuloso ainda. Não tem toda a parte financeira pública pra gente analisar, tá certo? Então fica bem complicado. Mas o achismo é que o Santos ganha dinheiro. O problema é como esse dinheiro está sendo gasto. E, como o Neymar custa muito alto, né? A gente sabe que de carteira são 4 milhões de CLT. Sim, o Neymar tem um salário de 4 milhões de CLT. Você pode, óbvio, realocar esse valor para outros atletas. Só que o Santos tem esse dinheiro. Né? O presidente do Santos falou, inclusive, que não teme transferban, que está resolvendo essa situação, que esse transferban é herança de outra gestão, é aquela coisa. Realmente, o João Basso foi contratado na gestão anterior, mas o não pagamento coube ao Marcelo Teixeira, né? Foi o Marcelo Teixeira, com a trupe do Santos ali, por Carille, depois com a nova comissão técnica aí do Pedro Caixinha, que decidiu manter o João Basso no elenco, não foi? A gente não pode tirar a responsabilidade de si e só jogar para outro. Então, realmente tem esses problemas de transfer ban. Possivelmente vai vir também o do Jean Lucas, né? Que tá no Bahia, que também o Santos não pagou o que deveria ao Mônaco da contratação do atleta. Então, tudo isso pesa, tudo isso vai pesar nessa gestão. Então, a saída do Neymar, digamos que o Neymar sai, o Santos tem aí, sobrou 4 milhões por mês para investir em salário. O Santos vai realmente fazer isso ou ele vai ter que realocar esse dinheiro para fazer outras coisas, outras pendências? É mais vantajoso não ter o Neymar, financeiramente falando agora, tá? Não ter o Neymar, tá? E realocar esse dinheiro, ou é mais vantajoso ter o Neymar e entrar mais dinheiro conforme tá entrando com os patrocínios e com a visibilidade? Tem que pensar nisso tudo, o clube tem que pensar. O que a gente cobra do clube é ter certeza do que quer fazer, é ter uma diretiva, né? É ter organização. E o Santos aparenta não ter, sabe? O Milton discordar aqui, o Milton tem uma rusga com o Neymar desde a saída dele, e eu concordo totalmente. A saída do Neymar, você pode até acompanhar no podcast do UOL aí, tá? Sobre desde o começo do Neymar, do projeto, dele ser o novo Ayrton Senna no coração do brasileiro, etc. Tá certo? Que é um podcast muito bom, tá indo pro 4º episódio, já ouvi os 3. Fala muito da transferência dele, a maneira que foi feita a transferência dele pro Barcelona, que o Santos queria vender pro Real Madrid, porque ia ganhar mais dinheiro, e aí o pai do Neymar não tava na reunião. Enfim, né? É uma saída muito nebulosa, que o Santos ganhou pouco dinheiro na transferência, sim. O Santos, sim, junto com a Diz, tomaram um chapéu do Neymar pai e do Neymar, sim, naquela ocasião, porque eles ganharam muito mais dinheiro com a transferência do que o clube que formou ele. Teve todo o retorno técnico, virou ídolo, ganhou títulos importantes, ninguém apaga isso, mas isso é fato. A saída do Neymar para o Barcelona foi extremamente nebulosa pro Santos. O Santos tomou uma volta e eu tenho convicção também de falar que a saída do Neymar da maneira que foi fez o presidente Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro ficar doente, cara. Ele se sentiu traído e aí ele definhou até infelizmente nos deixar, entendeu? O Luiz Álvaro ficou muito doente na gestão dele ali nos anos finais da gestão dele, ele ficou bem mal de saúde, ele falou que se sentiu traído da maneira que foi, de como foi feito, e no podcast, inclusive, tem membros daquela diretoria conversando sobre a transferência também, tá? Uma coisa não anula a outra. Eu acho que o retorno do Neymar também envolve afeto, amor pelo clube, sim, mas nem todo mundo é herói ou vilão o tempo inteiro, né? Você tem atitudes de vilão e você tem atitudes de herói. Você não pode apagar isso da condição humana. Nem todo mundo é bom o tempo inteiro, nem todo mundo é ruim o tempo inteiro. Mas um fato é que a saída do Neymar foi uma coisa ruim da maneira que ela foi feita. Porque o Santos ficou com pouco dinheiro. Não que se o dinheiro tivesse entrado também, seria usado da melhor maneira possível, né? Porque a gente viu no ano seguinte o Santos contratando o Leandro Damião, com aquela injeção financeira, né? Que foi feito.
e foi aquela porcaria que aconteceu, né? Depois teve que pagar e pagou mais de 60 milhões de reais pelo Leandro Damião. Mas, tecnicamente, óbvio que ele fará diferença positiva. Só que ele precisa jogar. E a gente precisa dessa resposta. Porque essa resposta até agora é que ele não joga. Tá? Se frustrou com lesão e tal. Mas o Santos precisa de um atleta em campo. Ele é primordial para estar em campo. Estando em campo, a gente tem outro tipo de julgamento. Enquanto não está em campo, qualquer análise, ela fica só no comportamento. E se ele traz rentabilidade financeira. Porque não tem o campo falando. O primordial é o campo. A gente precisa dele no campo. Como o contrato vence até 30 de junho, né? Tem até 30 de junho, só tem que esperar. Tem que esperar. Ah, mas pode vir outro clube. Ah, meu irmão, é riscos que a gente tem que correr. De verdade. Não adianta o Santos ficar empurrando, achando tal. Até acho que o Santos vai buscar renovação, tá certo? Mas não dá pro Santos ficar achando que vai vir. Eu acho que ele vai voltar a jogar. É um achismo meu, né? Eu confio que ele vai voltar a jogar. Eu acho que ele tem os objetivos dele, principalmente com o que tange a seleção brasileira e jogar a Copa do Mundo e estar no Santos é importante para ele, por quê? Porque ele precisa tanto do Santos quanto o Santos precisa dele. Eu acho até agora que ele precisa mais do Santos do que o Santos precisa dele. O Santos precisa dele no campo jogando, mas ele precisa do Santos para estar bem. Para mostrar pro Ancelotti, que ligou para ele inclusive depois enquanto a gente soube que ele assumiu a seleção, para ele estar disponível para a seleção. Então só o Santos oferece essa comodidade e essa segurança pro Neymar. Nenhum outro clube no mundo vai oferecer isso, cara. Nenhum, tá? De clube grande, a gente tá falando de clube de grande porte, tá? Seja no Brasil, seja na Europa, clube de grande porte. Só o Santos oferece o que o Neymar tem. Só. Tá certo? Então, tem esse risco. Mas eu, nesse momento, sou contra a saída dele. Mas eu preciso ver ele jogar. Então eu espero que o Santos aguarde enquanto ele volta. Voltou, tá bem, tal, conseguiu engatar jogos seguidos, tá sem se machucar? A gente conversa de renovação. Se não, não. Se não, sinto muito, agradeço, seja feliz em outro lugar. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade. A realidade hoje é essa, tá? E aí vamos para a outra matéria aqui, que é a do Kleber Xavier, que é essa aqui, pelo Musset, né? Kleber Xavier pede, Santos deve recriar departamento de psicologia. Uau! Meu Deus! Mas vamos lá. O Santos deve recriar seu departamento de psicologia para o elenco profissional masculino. Né? O técnico Kleber Xavier pediu ao CEO Pedro Martins a criação de um departamento de psicologia para o elenco profissional masculino. O Peixe não possui esse setor desde 2023. O Santos agora avalia junto ao departamento de saúde quem e quantos terapeutas serão contratados. A última psicóloga foi Juliana Efecchio. A grande maioria dos clubes da Série A possuem departamentos profissionais de psicologia. O presidente Marcelo Teixeira assumiu o clube em dezembro de 23 e não foi atrás, até agora, da contratação de especialistas para a saúde mental. Alguns atletas do Santos recorrem à terapia particular nos últimos meses. Sem essa opção no clube, os jogadores buscaram psicólogos fora do dia a dia de trabalho. A importância é grande. Já conversei com o Pedro sobre isso. O futebol, em qualquer situação e nos grandes clubes, precisa ter esse departamento para atletas e comissão. Ainda mais nesse momento de pressão. Nesse momento difícil, mas também nos momentos bons, o atleta sofre pressão. É importante ter um profissional dessa área, afirmou o técnico Kleber Xavier. Cara assim, isso aqui é absurdo no nível que, tipo, teve que vir um técnico e falar, gente, precisa, né? Precisa. Tamo há anos, desde quando ele tirar esse departamento do clube, a gente tá reclamando. Tem que ter, cara. Você não pode excluir um departamento tão importante quanto esse. O Santos é o maior cabide de empregos desse país. Ele é. O Santos é o maior clube com o maior cabide de empregos do país. Tem um monte de funcionário no Santos. E não tem um departamento de psicologia. Demite uns 50% desses funcionários aí que estão só onerando o clube, sem fazer bosta nenhuma, e contrata um departamento de psicologia. Eu garanto, eu tenho convicção que você fazendo isso, você ainda sobra dinheiro. Se você demitir metade dos funcionários que estão ali só por tá? Eu não tô falando gente do baixo clero, não, gente. Tô falando gente de alto escalão, tá certo? Tô falando de motorista, de cozinheiro, faxineiro, não tô falando desse pessoal. Tô falando de gente de alto escalão, que ganha 300, 200, 50, 75 pau por mês. Tudo isso tá onerando o clube. Tudo isso é dinheiro que o clube gasta. É porque as pessoas confundem muito, achando que só salário de jogador é o que o clube gasta de dinheiro no mês, e não é. Tem um monte de outras coisas acontecendo. Viagem, logística, tudo. Hotelaria, hospedagem, etc. Tudo custa ao clube. O clube tem que pagar tudo isso aí. Tá bom? Então,
desde que volte esse departamento, eu não vou falar, pô, voltou o departamento, é sucesso, vão ganhar todos os jogos. Não é isso, mas a gente vê, e a gente, como um todo aqui, todo mundo falando, percebe que o mental do Santos é podre. O mental do time do Santos é estragado. Precisa de alguém para dar um chacoalhão nisso. Óbvio que isso pode partir do treinador, mas às vezes é um trabalho feito em conjunto, psicologia, treinador, treinamento, né? Preparador físico, tudo isso, né? Entender o foco do atleta. Cada atleta tem um problema individual, individualizado. Às vezes você tá com um problema em casa e você não consegue separar o profissional do pessoal, né? Às vezes você tá com alguma situação na sua vida pessoal que tá atrapalhando o seu desempenho esportivo. Tudo isso tem que ser analisado. E isso, num departamento de psicologia, é extremamente importante. Eu vou dar só um exemplo, óbvio que é uma série, é ficção, mas em Ted Lasso, não sei se vocês já assistiram, tem essa parte. E ela é muito importante no clube ali, né? E nem é uma coisa que fica o tempo inteiro, né? É uma profissional que aparece um período ali, depois ela é substituída. Mas assim, é muito importante, mostra essa relação. Porque Ted Lasso fala muito de saúde mental, né? O futebol é o pano de fundo. O grande mote da série é saúde mental. E fala muito disso, né? Como um psicólogo é importante para você ter foco na carreira, para você conseguir canalizar a sua energia para o esporte e como você pode tirar do esporte uma força mental até para sua vida cotidiana. Então, assim, óbvio, é uma série, é ficção, mas ela se baseia na realidade. E eu já fiz tratamento psicológico, eu sei como é que é, né? Tem gente que faz terapia há muitos anos e tal. E a terapia, geralmente, é uma coisa que auxilia muito na pessoa a ter um centro. De conseguir focar nas coisas importantes também. De não ficar com a mente dispersa. De não dar importância devida para cada tarefa. Tudo isso faz parte de um trabalho de psicologia, né? De um trabalho de psicanálise, de uma psiquiatria. Tudo isso faz parte. E ter isso num clube é extremamente importante, cara. É tão importante quanto a saúde física. A saúde mental é importante, tão importante quanto a saúde física. A gente não pode abrir mão disso. Tem pessoas que não precisam tanto, né? Mas a grande maioria, não vou falar grande maioria, mas boa parte das pessoas precisam de acompanhamento psicológico. E não é um problema nenhum. Você não pode criar uma falácia de que quem faz tratamento psicológico é louco, entendeu? Isso aqui já ficou no passado, sabe? Então não precisa, a gente tem que entender que esse acompanhamento é importante para que o atleta consiga melhorar em campo e fora dele também. Entende o meu ponto de vista? Você concorda com esse pedido do Kleber Xavier? Eu acho um absurdo o técnico ter que falar publicamente que precisa do departamento de psicologia. Sabe? É uma cobrança que a torcida vem fazendo há muito tempo. Certos comentaristas aí adoram falar que o Santos escuta a torcida, faz o que a torcida pede por estar na merda, né? O que é uma grande mentira. Se escutasse a torcida mesmo, o time não tava do jeito que tá e teria um departamento de psicologia há muito tempo, porque a torcida exige já há muito tempo. Sabe? O Santos dá importância para coisas que não têm importância, muitas vezes, né? Como multas de certos treinadores aí beirando os 20 milhões de reais. Esses negócios escusos e estranhos que o nosso CEO fez junto com o nosso presidente, tá certo? Mas eu quero saber a sua opinião, tá certo? Deixa aí nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo para todos e até a próxima. Valeu!